Vamos dar aquela passeada aqui, falar o que é mais importante aqui para a gente poder memorizar. Livro das Crônicas. Tem esse nome porque sugere o propósito de fazer um registro cronológico da história sagrada, né? Digamos que é um complemento dos livros de Samuel e de Reis, né? Primeiro livro de Crônicas é mais um complemento de Samuel e o segundo livro de Crônicas mais um complemento de Reis. Posso cobrar isso numa prova, num desafio. Eu fico à vontade porque está aqui e é importante saber. Samuel, né, está sendo complementado em primeiro livro de Crônicas e Reis no segundo livro de Crônicas. Autoria: anônimo. Tá? A tradição hebraica atribui que, evidentemente, foi Esdras, o sacerdote, que escreveu, mas a gente não tem certeza disso. Qual é o cenário religioso? É a era do Templo de Salomão. A gente já falou bastante sobre essa grandiosidade do templo, né? O livro de Crônicas, qual é a finalidade dele? Realçar a soberania de Deus sobre a nação e o interesse de Deus na adoração adequada e na obediência, tá? Matéria total de pergunta total de prova isso aqui, ou de desafio, prestem bastante atenção. Qual é a finalidade do livro de Crônicas? Realçar que Deus é soberano e deseja do povo uma verdadeira adoração, uma verdadeira e adequada adoração. Vou voltar de novo, vamos lá? Finalidade do livro de Crônicas: mostrar a soberania de Deus e que ele deseja uma adoração verdadeira e adequada e também a obediência do seu povo. Vamos reformular de novo a frase. Finalidade do livro, para que foi escrito? Porque Deus quer que o povo entenda que ele é soberano e deseja que o povo seja verdadeiro com ele, que o povo tenha uma adoração adequada a ele e que também seja obediente a ele. Vocês escrevem da melhor forma possível aí para vocês, mas essas são as finalidades. 3 coisas: verdade, adoração perfeita, né? Adequada e obediência. Objetivo dos livros de das crônicas. Tem 2 objetivos, né? O primeiro é dar ênfase à parte dos levitas, né? Da adoração no templo, bênçãos, né? Caso eles se arrependam, soberania de Deus para restaurar o povo, cumprir promessas se o povo correspondesse. E o segundo objetivo é sintetizar a história sagrada para lembrar as gerações futuras que Deus é a figura central do seu povo. Tá? Não vou repetir isso porque isso aqui eu não vou cobrar, é mais para nível de conhecimento. Contribuições singulares do livro de Crônicas. Não é uma repetição, mas é um amplo estudo da história de Israel. Enfatiza a soberania e o domínio de Deus. Por quê? Porque vai ter algumas coisas que são ímpar, né? Não está repetindo os livros, está complementando de uma maneira mais engenhosa, mais, né? Vai ser voltado totalmente mais para os serviços, né? Pergunta possível de desafio ou de prova. Qual o versículo-chave dos 2 livros de 1º e 2º Crônicas? 2º Crônicas. Qual? Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que saber. Isso está em Crônicas. É o versículo-chave. E está no 2º livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Crônicas em contraste com Samuel e Reis, né? Aí vamos lá. Quais são os contrastes? Também é importante. O primeiro é o ponto de vista sacerdotal. Tá? Crônicas vai se voltar mais para o sacerdote e não para o profeta. Lembra? Quando a gente estava estudando esses outros livros, falava muito de profeta, vai focar mais agora nos serviços dentro do templo, até porque vai narrar a construção do templo. Então, tudo que diz respeito ao templo. Então, os serviços sacerdotais são mais importantes que o profético em Crônicas. Vai ter um novo olhar, digamos que o holofote, né? O farol vai ser apontado com mais ênfase para a parte sacerdotal. Primeiro contraste, né? Aí tem uma frase aqui, ó: o templo é mais dominante que o trono, tá? Gravem essa frase.
né? Ponto de vista sacerdotal em vez de profético. O que significa isso? Que o templo era mais importante que o trono. Segundo, contraste, foca mais Judá do que Israel. Terceiro, o enredo ele é mais espiritual do que político e militar, né? É voltado mais para as coisas sagradas de Deus. Tudo vai focar em termos do edifício construído por Salomão, do templo, né? Foca mais nisso. E o quarto é dada atenção especial a Davi na função dele de organizar sacerdote, levita, os cantores, o administrativo, aquilo que a gente já conversou. Quinto, Crônicas encoraja mais do que castiga. Você vai ter poucos castigos, vai ter mais coragem. É um livro que encoraja mais, que mostra mais o poder, a grandeza de Deus. Sexto, em Crônicas não foi enfatizado mais a idolatria. Né? O forte de Crônicas não é a idolatria, mas a indiferença espiritual. Né? Os hebreus eles estavam praticamente curados do que se dizia a respeito à idolatria, mas eles eram indiferentes à aliança, né? Só lembrar de Josafá, fez 2 alianças que Deus não aprovou. Quer dizer, ele não estava idolatrando, ele limpou o templo, mas fez aliança que Deus não queria. Ou seja, está indiferente a ser fiel a Deus, a ter uma aliança com Deus. Então não é que eu estou trocando Deus, idolatrando, né, aqueles ídolos lá, mas eu estou trocando Deus pela minha aliança indevida com quem Deus não está aprovando. Cadê? Vai falar sobre os perigos da prosperidade, né? O perigo de quando a gente fica próspero, a exemplo de Roboão, né? Josafá, de que ele foi diferente? O que a gente já falou, né? Josafá, ele tratou muito da aliança dele com Deus. Teve um reinado de paz, teve um bom relacionamento com nações vizinhas, alcançou graça perante o Senhor, teve prosperidade nacional. Só teve 2 erros, que foi as alianças indevidas com Acabe e com Acasias. Cristologia em Crônicas, onde a gente vai ver isso? Nas linhagens genealógicas de Davi, ali que a gente vai observar Cristo. Outro ponto importante é que Crônicas vai terminar com um tom positivo de esperança para o povo, onde Ciro, que é um rei ímpio, né, e persa, vai decretar uma ordem para edificar o templo em Jerusalém. Né, restaurar esse templo. Mas como? Por que Ciro, logo um ímpio, vai ter esse desejo de restaurar o templo? Ele teria um interesse, primeiro, porque ele era pagão, né? Que diz assim, ele não fez isso só pela mão de Deus, mas ele fez primeiro porque ele queria ganhar uma vantagem política, né? Politicagem. Como é que eu vou explicar? Quem estava lá no reino de Ciro? Lembra que eu falei os contemporâneos ali, quem estava ali dentro dessa primeira leva que vai, quando o rei Joaquim é levado, preso, lembra que eu contei essa história? Joaquim é levado preso e Zedequias é deixado ali para tomar conta do povo antes de ser levado no cativeiro. Deus levou só os principais, os príncipes. Quem tá junto? Daniel, Esther, Mardoqueu, essas pessoas assim de renomes, né, que a gente já conhece, não de renome, que Mardoqueu não tinha renome, ele vai passar a ter depois, né, mas Daniel, por exemplo, era um cara inteligente, era um cara que, né, sábio, entendido. Então havia uma politicagem, tipo, eu tô com pessoas importantes aqui, eu tenho que fazer a política da boa vizinhança, fazer, né, o desejo deles, que é restaurar o lugar do seu povo, para que tudo que eu viesse, né, desejar, eles pudessem atender. Então foi um interesse político e também religioso. Por quê? Ciro, ele tinha adoração a deuses estranhos. Era uma prática que ele tolerava, né? Ele não só tolerava, como ele incentivava. E isso trazia benefícios pessoais para ele, tá? Isso aqui é só para termo de conhecimento. Eu não vou cobrar isso em prova, tá? Essa partezinha não. Mas o que é importante vocês saberem do livro de Crônicas? Acho que a prova nem vai ficar muito grande, não, tá?
o versículo central, que Crônicas é praticamente uma continuação de Samuel e Reis, a história de Josafá, a história da rainha de Sabá, que Davi, ele é quem organiza e dá todo pronto para Salomão, é ele que organiza como é que ele quer posicionar os levitas, os guardas, os administradores, o sacerdócio, como é que ele vai dividir isso tudo, né? Davi é quem entrega todos os bilhões e os milhões de ouro e prata para o seu filho, para que ele possa administrar, para construir o templo. Isso estava tudo pronto já por Davi, né? E o Senhor disse que não era ele que ia construir. Quem ia construir era o filho dele, que na mão dele tinha sangue. Ele não podia fazer isso, né? Um sangue inocente que foi de Urias. Então ele não construiu, mas ele deu todo pronto para o filho dele, né? E destaques: a grandeza de Salomão, né? A grandeza do reinado de Salomão. Mas o que é importante a gente saber do livro de Crônicas? Das alianças, né? Que a gente não pode ter alianças indevidas, a gente tem que vigiar com as alianças que a gente faz. É o pontinho preto, que às vezes as pessoas vão ficar só martelando, apontando aquele pontinho preto. Tu fez um monte de coisa boa, mas aquele pontinho preto vai incomodar o tempo todo alguém ali para ficar apontando aquilo ali, né? Então a gente tem que prestar atenção a respeito disso. E que eu saiba somente, tá? É um livro anônimo. É isso aí. Eu posso cobrar em prova aí algumas coisas, algumas lições que a gente teve, como por exemplo a organização do templo, a escala, né? E quantas vezes Deus não... A gente hoje reclama, né? A gente também é bom memorizar que se a gente obedece, nós somos recompensados, se nós desobedecemos, nós somos castigados. Isso tudo é importante a gente memorizar aí no livro das Crônicas, tá bom? Até o próximo estudo. Beijo!